sei o que é. E eu quero começar dizendo algo aos amados irmãos queridos, que passa a impressão assim, né, que tipo, que quem está pregando, por exemplo, se eu estou pregando sobre doença, passa a impressão que eu não fico doente. Não é verdade, pessoal? As pessoas assim acham que quem prega é imune àquilo que ele está pregando. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou casado há 25 anos. Setembro agora, dia 28 de setembro, 29 de setembro, vai fazer 26 anos de casado. E eu passo pelas minhas crises. Já passei e vou continuar passando enquanto tiver vida. Entendeu? Enquanto tiver vida. Então eu quero que vocês entendam isso, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, a família do pastor é perfeita. Não, não existe família perfeita. Sabe? Existe família ideal. Amém? Existe família ideal. Qual que é a família ideal, irmãos? Família ideal é aquela que passa por crise, mas resolve a crise junto. Entendeu? Não vem com esse negócio de família perfeita, porque família perfeita é só aquelas de propaganda da Quali. Já viu aquelas propagandas da margarina? Ah, papai, dá um pão. Ih, abre a geladeira farta, né? Aí tá lindo. Só que não se engane não, que aquele povo nem é casado e aquilo lá nem é filho mesmo. Entendeu? Aquilo é tudo de mentirinha. Quando as luzes apagam, quando o diretor diz, corta, ó, cada um para um canto. Amém? Então eu vou estar falando disso, baseado nas experiências da minha vida, naquilo que eu já tive. Amém? E eu quero que você entenda isso. Amém? Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Jó capítulo 1, versículo 13. Talvez a gente vai ter que dividir essa palavra hoje em duas, tá? Talvez nós vamos ter que dividir essa palavra hoje em duas. Tá bom? Porque eu não vou correr e vou explicar para os irmãos tudo. Tá bom? Jó capítulo 1, versículo 13. Temos algum visitante hoje? São todos de casa? Todos filhos da casa. Feliz de ver o Marcão ali. Eu conheço esse boné de longe. Deus te abençoe, filho. Seja bem-vindo, viu? Sempre. Acho que nós estamos na faixa dos 30 hoje, não estamos? Acho que estamos, viu? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém? Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, primeira notícia, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram, e os levaram embora, e mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto esse estava ainda falando, chegou outro mensageiro, e disse, esse negócio aqui me encafifou esses últimos 3 dias, irmãos. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse,
Vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Terceiro, vamos para o quarto. Estando ele ainda falando. Você está achando que você passa luta, irmão? Chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram. E eu fui o único que escapou para te contar. Senhor, nos dá graça. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para essa palavra não ser apenas mais uma palavra lançada ao vento, mas que essa palavra possa trazer vida, que essa palavra possa trazer salvação, que essa palavra possa trazer restauração e restituição. Deus, unge agora os ouvidos de quem está aqui conosco, mas unge também os ouvidos de quem está em casa. Ó Deus, que eles consigam ouvir perfeitamente, entender essa palavra, para que eles sejam edificados no Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Quero pedir a você que está nos vendo aí pelo Facebook, que vá comentando aí a situação do áudio, do vídeo, que o Luizinho está ali na mesa, ele vai organizando, amém? Para tentar melhorar, tá bom? Eu não sei, acredito que deu uma estabilizada, né? Deu uma estabilizada e graças a Deus. Irmãos, lembra do culto de domingo? Que eu disse que a aprovação, ela é gradativa. Lembra disso? Que é um processo. Que eu falei de Jonas, que primeiro veio o vento, depois veio a tempestade. Que o vento é para acordar, é para despertar, é para se posicionar. Mas quem não se posiciona durante o vento vai ter que passar pela tempestade. Os irmãos se recordam disso? Olha o processo aqui de novo. Qual foi a última área na vida de Jó que foi atacada? Foi a sua família. Irmão, vocês podem participar. Que eu perguntar, vocês podem responder, viu? Não pega Covid, não. Pode falar, tá? Me ajuda aí, porque foi a família. Você vê que os ataques vieram primeiro nas coisas materiais. Os empregados e por último os filhos. Só que antes de nós entrarmos nisso aqui, tem uma coisa muito um pouquinho mais importante para vocês saberem. Jonas e Jó. Jonas enfrentou uma tempestade dentro do navio. E Jó, uma tempestade na vida. Qual que é a diferença? A diferença é que Jó estava sendo provado. E Jonas estava enfrentando uma consequência. A gente precisa ter discernimento se o que nós estamos passando é uma provação ou se é uma consequência. Tem pessoas tratando consequência como provação. Casa fora da direção de Deus e diz: agora eu estou sendo provada no meu casamento. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Esse discernimento, pessoal, ele é muito importante. Por quê? Porque a provação, você que está passando por uma provação, eu tenho uma notícia triste para te dar.
não tem nada que você possa fazer, a não ser esperar o processo. Agora, você que está sofrendo uma consequência, você precisa tomar algumas posições. Você precisa tomar algumas atitudes. Reparar alguns altares. E esperar o ciclo da colheita passar. Por exemplo, o camarada aprontou, entrega a vida para Jesus. Igual ontem. Aceitou Jesus, mas aí ninguém ensina para ele que o pecado dele foi perdoado, mas as consequências não. Aí ele acha assim, agora minha vida vai ser uma maravilha, vai dar tudo certo para mim. E aí as coisas não dão tão certo. E aí a pessoa diz assim, nossa, depois que eu fui para a igreja parece que foi pior. Mas não é. As consequências. Deus perdoa pecado, mas Ele não perdoa a consequência. Ele não perdoou de Davi, que era um homem segundo o coração dele. Ele não perdoou de Moisés, que era um amigo dele, que falava face a face com ele. Ele vai perdoar meu e seu? Então é necessário, amados, é necessário que tenhamos esse entendimento. O que é provação? O que é consequência? A consequência, ela é gerada na desobediência. Guarda bem isso que eu estou te falando. A consequência nasce na desobediência. Então é consequência. Agora, o que aconteceu com a família de Jó não foi consequência, foi provação. E durante essa série aqui nós vamos falar de situações. Quando uma família é provada, existem crises que surgem da provação. Mas existem crises que surgem da consequência. E nós vamos separar essas coisas aqui, ok? Amém? Hoje nós vamos falar de provações. O assunto hoje. Que é o caso do nosso irmão Jó. Tá bom? A família de Jó é um exemplo. De uma família que passou, talvez, irmãos. Talvez. A mais terrível crise. Porque eu ainda não vi na história alguém que tenha passado o que Jó passou. Né? Nós vimos aqui todo esse processo, tudo num dia só, irmão. Tudo num dia só. Chega um, conta uma notícia ruim. Aí o outro está falando, chega o outro e conta outra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se Jó não tivesse uma vida íntegra com Deus, ele não dava conta não, irmão. Ele suicidava. E não faltou sugestão, não. Amaldiçoe seu Deus e se suicida. Quando a mulher dele diz para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre, ela estava dizendo pelo quê? Amaldiçoa seu Deus e suicida. Entende? E Jó teve uma resposta pronta. Agora, por que eu falo que Jó é a nossa referência para começar? Porque a família de Jó, ela sofreu crise em 5 áreas vitais da nossa vida. Primeira área, crise financeira. Ah, irmão, você quer ver o love acabar? É na hora que o dinheiro acaba. A hora que um cobrador sai, aí um cobrador está falando com você, chega o outro. Está igual aqui no caso de Jó. Um cobrador já nem acabou de te cobrar. Se você for cara de pau, você vira para ele e fala assim, entra na fila. Então você fala assim, ó, eu vou agendar uma hora com você. Então a primeira crise foi crise financeira.
financeira, ele perdeu todos os seus bens. Outra crise que Jó passou foi crise na saúde, né? Ele perdeu a sua saúde, ele se tornou leproso. Quando achava que não podia piorar mais, aparecem umas pintas no corpo dele, uma coceira, a hora que vê aquilo vira ferida. E não sei se vocês sabem, quando a lepra ataca, as cartilagens caem. E as primeiras coisas que caem é a unha. Tudo aquilo que é cartilagem, orelha, nariz, unha, cai. E a coceira era tanto que a Bíblia diz que Jó, ele não tinha mais unha para coçar, estava na carne viva. Ele pegava caco de telha para poder se coçar. Olha que ponto que chegou. Perdeu seus filhos. Eles morreram. Quantos hoje não estão enfrentando isso? Que não que os seus filhos morreram fisicamente, mas se perderam no alcoolismo, na droga, na prostituição, estão mortos. Perdeu os amigos, as amizades. Os amigos chegaram para ele e falaram, sabe por que os amigos de Jó pecou contra Jó? Porque eles não tiveram discernimento do que era provação e do que era consequência. Eles viram o que estava acontecendo com Jó e acharam que era consequência. E disseram assim, por certo, Jó pecou contra o Senhor. E ele perdeu os amigos. E por último, o inimigo atacou o seu casamento. Ao ponto da esposa dizer o que eu disse para vocês. A mulher amargurada. E quem aqui tem coragem de condenar essa mulher, irmão? Uma mãe que sepultou 10 filhos. Uma mãe que tinha de tudo e passou a não ter nada no armário. Perdeu o marido, porque não podia nem ter o consolo, o conforto do marido. E ainda olha e vê o marido doente. Quando essa mulher diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, não é porque essa mulher era ruim, não era porque essa mulher estava desviada, era porque esta mulher estava totalmente amargurada com tudo que aconteceu. Entende? Então nós precisamos ter esse discernimento, esse entendimento. Amaldiçoa teu Deus e morre. Só que Jó superou a crise. Jó superou a crise e o Senhor deu tudo de volta para ele outra vez. E aí eu quero te dar essa notícia. Você pode superar essa crise e Deus está pronto para dar para você tudo de volta outra vez. Senão eu não estaria ministrando isso aqui. E alguém fala assim, será que eu ainda vou ter minha família de volta? É possível. É possível. Será que eu ainda vou conseguir sorrir de novo? Possível. Será que um dia eu vou subir nesse altar outra vez? É possível. Porque se Deus fez com Jó, Ele pode fazer com você também. Quantos recebem isso nessa noite aqui? Amém? Você tem, né, a possibilidade, se você tiver entendimento, de viver o melhor de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Então vamos lá. Na Bíblia, nós vemos exemplos aí de muitas famílias que viveu crises. Eu separei aqui algumas. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. A Bíblia diz que uma mulher dos filhos dos profetas procurou o profeta Eliseu, dizendo, olha, meu marido, teu servo, é morto. E o credor veio, e eu não tinha dinheiro para pagar as dívidas. E eles disseram que vão levar os meus filhos, meus 2 filhos, para pagar a dívida, eles vão ser escravos. Eliseu vira para essa mulher, uma crise.
Tem pessoas, por exemplo, irmão, que viviam uma vida estabilizada, estava indo tudo bem, cheio de planos, de planejamento. De repente o marido morre. O cônjuge morre. E de repente, quando acorda, não tem nem aonde morar. Não tem nem aonde morar. Tem pessoas talvez que estão vivendo uma crise dessas. Dizendo, olha, quando meu marido era vivo, ou quando meu pai era vivo, a gente tinha do bom e do melhor. Agora, olha a situação que nós estamos vivendo. E o profeta diz para essa mulher, declara-me, te peço, o que você tem em casa? Isso me tocou muito ontem, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você está procurando resolver problema fora, sendo que a solução está dentro da sua casa. Crise na família, você resolve na família. Você não resolve lá no campo de futebol, na academia. Você não resolve lá na sua cabeleireira. Tem pessoa que a vida dela está na boca de todo mundo na cidade. Por quê? Porque ela vai resolver as crises dela no salão de beleza. E desabafa. A conversa que ela deveria ter com o marido, ou com os filhos, ela tem com a cabeleireira. Eu acho que a cabeleireira tinha que ter diploma de psicóloga. Porque o que elas escutam. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que relacionamento hoje não resiste a uma conversa franca. Os relacionamentos, os casamentos modernos hoje, não resistem a um ADR. Sabe? Não consegue uma discussão. Não suporta. Porque você diz para uma pessoa, olha, você está errado nisso. Ao invés dela absorver aquilo que está falando para ela, não, ela vai procurar em você o seu erro para dizer, mas você também está errado nisso. Entende? E aí ninguém resolve nada. E aí Satanás vê isso e coloca uma terceira pessoa que vai ouvir, que vai aceitar, que vai entender, que vai elogiar, que vai valorizar. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Olha para você ver o que Eliseu diz para essa mulher. Declara o que você tem aonde? Os mudinhos, vai todo mundo falar agora em nome de Jesus. Declara o que você tem aonde? Todo mundo curado, olha que maravilha. Os mudos agora estão falando. Na manancial os mudos falam, irmão. Declara o que você tem em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta eu querer buscar solução para minhas crises com a Daniela na casa dos outros, não. Por que sogra tomou essa fama ruim? Porque a crise começa no casamento, eles vão levar lá para a casa da mãe, do pai. Entendeu? E isso não funciona. Declara o que você tem em casa. E aí ela diz, eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Repita comigo, azeite. Foram curados mesmo. Azeite aqui representa o que, irmão? Espírito Santo. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quer resolver crise? Ouça o Espírito Santo. Para de ouvir a sua alma. Não, porque eu faço tudo. Eu não tenho valor. Para de ouvir a sua alma. E comece a ouvir o Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. E ele vai e fala para aquela mulher. Aquela mulher, irmãos, ela não percebeu
que com as atitudes, as coisas que acontecia, ela foi se isolando, ela foi se isolando. E quando o marido morreu, ela se viu sozinha com os 2 filhos. Aí o profeta diz para ela assim, olha, pega vasilhas emprestadas. Aquela mulher ia ter agora que exercitar o quê? Relacionamento com os vizinhos. Vizinho talvez que ela nunca convidou para um café. Entendeu? Vizinho que talvez ela nunca cumprimentou. Agora aquela mulher tem que ir lá. Ô vizinho, olha, eu sei que eu não fui uma boa vizinha, mas eu estou passando uma dificuldade. Ela começou a ter que se abrir. E naquela época não é igual hoje, irmão, que alguém te pede uma vasilha emprestada, você abre seu armário, tem aqui tanto de vasilha daqui bom que você guarda. Não, margarina. Não. Vasilha era algo sério, irmãos. Era algo assim que poucas pessoas emprestavam. Então aquela mulher teve que desenvolver o seu relacionamento com os vizinhos, comunhão. Comunhão. E aí ela traz e nós já sabemos a história. O profeta diz, aí você vai derramar azeite nos vasos. E aquele que for ficando cheio, você vai colocando de lado. E encheu tantos vasos, que acabou o vaso e o azeite ainda continuava escorrendo. E aquela mulher pagou todas as suas dívidas. E ela recebeu uma aposentadoria, sabia disso? Porque quando ela volta para contar para o profeta, é coisa que muita gente não faz hoje, né? Vai lá, te pede oração, mas quando a vida resolve, nem fala, ô pastor, ô irmão, obrigado, Deus ouviu a oração, foi uma bênção. Ela voltou lá e disse, olha, Deus fez e tal, o que eu faço? Ele falou, ó, pega metade e paga todas as suas dívidas. E olha o que ele diz, e vive do resto. Ou seja, então a crise foi vencida aonde, irmão? Agora, irmão, sabe qual que é o nosso problema? Na hora da crise, a gente procura as pessoas erradas. Quem que essa mulher procurou na hora da crise? O profeta, o homem de Deus. Ela procurou o homem de Deus. Amém? Outra família. A família de Lázaro. Irmãos, uma crise terrível. Lázaro morava com as suas 2 irmãs, Marta e Maria. Ele era o arrimo da família. Ele era o arrimo da família. Ele que sustentava a casa. E agora Lázaro amanhece e não vai trabalhar. Só indisposição, mas aí no segundo dia o negócio piora. E então eles descobrem que é grave. É muito grave. O que Maria faz, irmãos? A mesma coisa que a mulher lá do azeite fez. Manda chamar Jesus. Manda chamar Jesus. E diz para ele assim, olha, aquele a quem amas está doente. Mas Jesus diz, ele não é para a morte. Só que passa e Lázaro morre. A crise aumenta. A crise aumenta. João capítulo 11, do versículo 1 a seguir. A crise aumenta. E Jesus vem. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se eu não me engano, capítulo 1, versículo 11, um negócio assim. Tem casamento que está passando, família que está passando por essa crise, irmãos. E talvez não é de morte física, não. Morte dos sentimentos. Eu já não gosto mais. Eu já não sinto mais por ela
o que eu sentia. Eu já não sinto mais por ele o que eu sentia. Mas Jesus diz essa noite: eu sou a ressurreição e a vida. Você pode ter esses sentimentos todos ressuscitados no seu coração. Sabe? Tem pessoa que diz assim: ah, pastor, eu não queria largar ele, mas eu já não amo mais. Irmãos, isso é desculpa para quem quer largar mesmo. Porque amor não é um sentimento. Amor é uma escolha. É uma escolha. É a gente. Se a outra pessoa estiver disposta a batalhar por isso, a gente consegue. E se Jesus vier então, aí, irmão, se Jesus entrar no negócio, porque Ele é a fonte de todo o amor. Repita comigo: Jesus é a fonte de todo o amor. Irmãos, esse negócio é sério. Outra família é a família de Jairo, irmãos. Jairo vivia uma vida normal, abençoada, principal da sinagoga, tudo certo. Até que a sua única filha adoece. E vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. E ele chega num ponto que ele tem que fazer algo que para ele era terrível. Ter que procurar Jesus. Mas sabe, irmãos, o que mais me tocou com esse negócio de Jairo procurar Jesus, foi quando ele chega diante de Jesus e se ajoelha diante de Jesus. Isso para um judeu, irmão. Um judeu, irmão, se ajoelhar diante de um homem. Um judeu, principal da sinagoga. Irmão, imagina o peso, a angústia, a aflição que ele estava passando. E ele vai, Lucas 8:40, se prostra diante de Jesus e diz: me socorre, socorre a minha filha. O que todas essas pessoas que eu falei aqui têm em comum, irmãos? Essas pessoas que eu citei aqui, elas têm duas coisas em comum. Todas elas. Repita comigo: crise. Essa é a primeira coisa em comum. A segunda, sabe qual é? Todas procuraram Jesus. Isso prova para nós o que, irmãos? Que Ele é a solução dos nossos problemas. Ele é a solução dos nossos problemas. Irmãos, é tremendo, sabe? Nós temos vivido, eu estava dizendo aqui, essa semana, que desde quando a família foi instituída, ela passa por ataques. Quando Deus criou Adão, Eva, o ataque do inimigo veio contra a família. Só, irmãos, que nos últimos tempos, a família ela tem sido alvo dos grandes ataques. Nesses últimos dias, então, nem se fala. Um bombardeio de promiscuidade, de prostituição, de idolatria. Uma carga muito forte, irmãos. O liberalismo. Sabe, ninguém é de ninguém. A desconstrução da família, a desconstrução do casamento, do matrimônio. A família tem sido bombardeada, irmãos, bombardeada, e isso tem levado muitas famílias à derrota, ao desespero, ao fracasso. Mas eu quero dizer para você que em Jesus, nós podemos vencer as crises na nossa família. Amém?
Sabe? Sabe, a palavra crise, no dicionário Aurélio, diz o seguinte: crise, um momento decisivo, uma alteração repentina no curso de algo. Ou seja, estava indo tudo bem, por exemplo, você está lá com o seu carro, o pneu fura, uma crise. Por quê? Porque alterou a rotina e você tem que parar, trocar o pneu. Agora, sabe o que é interessante? Que a crise, ela pode ser uma questão de ótica espiritual. Por quê? Quando a palavra crise, ela é escrita em chinês, sabe, a tradução dela tem dois significados. Um lado, né, significa perigo. Uma das traduções da palavra crise em chinês é perigo. Repita comigo, perigo. Agora a outra tradução no chinês para a mesma palavra crise, sabe o que é? Oportunidade. Oportunidade talvez de arrependimento. Oportunidade de mudança de comportamento. Tem pessoa, por exemplo, que passou a dar valor nas coisas ou nas pessoas depois que passou por uma crise. Então aquilo que era uma destruição por um lado, se tornou uma oportunidade de mudança por outro lado. Essa crise que você está enfrentando na sua família, talvez pode ser uma grande oportunidade que Deus está te dando de você olhar para dentro de si e examinar e ver aonde você está errando. E melhorar como pessoa. Melhorar como esposa, melhorar como marido, melhorar como pai, melhorar como filho, melhorar como cristão. Mudar de atitude. Quantos estão me entendendo, irmãos? Amém? Devemos então entender que quando nós passamos por crise, nós corremos o perigo de fracassar. De fracassar no casamento, de fracassar na vida profissional, de fracassarmos, de esfriarmos na fé. Quando nós passamos por crise, mas também nós temos que entender que a crise é uma excelente oportunidade, porque é na crise que os verdadeiros campeões da fé se manifestam. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para o Felipe Gabriel. Pergunta de Enem, tira a máscara. Jó ficou conhecido. O que fez Jó ser famoso? Ser famoso para nós aqui? Largar todas as riquezas. Não. Vou lá no fiscal da prefeitura. O que fez Jó ficar famoso? Adorador. A Daniela, que é estudiosa da Bíblia aqui. Está parecendo aquele... Deixa pra lá. O que fez Jó ficar famoso? Para mim foi passar por tudo e não murmurar. A crise que Jó passou, sem murmurar, fez ele ficar... Vou te dar outro exemplo. O que promoveu... Vou te dar outra chance. Por que Davi ficou conhecido? Vamos pegar para Loló aqui. Vai responder? É um só, responde para nós.
O que promoveu Davi? O que fez Davi ficar mundialmente conhecido? Golias. Golias. Nós podemos chamar então Golias de crise? Hã? Todd, então a crise, a luta com Golias, promoveu quem? Golias? Promoveu quem? Então, meu irmão, a crise que você está passando, ela pode te tirar do lugar de derrota que você está e te colocar num nível de vitória. Não dá para aplaudir essa aí, não dá? Hã? Dá ou não dá? É isso aí. Isso é uma verdade, irmãos. Os grandes heróis da fé, eles só foram heróis por causa de quê? Venceram as crises. Amém, irmãos? Venceram as crises, se tornaram campeões. Campeões de Deus. Então, quais são as crises que as famílias têm enfrentado hoje? Crise financeira, crise da perda, crise da rejeição, que nós falamos aqui, né, algumas semanas. Uma das piores, a crise espiritual. Uma crise espiritual. Uma crise de decisão. Ir, não ir, mudar, não mudar. Divorciar, não divorciar. Crise conjugal, familiar, né? Então essas são crises. Agora, vou voltar lá no início. Quem são os causadores ou os fazedores dessa crise? Aí agora é que é o pau quebra. Lembra que eu disse que a gente precisa ter discernimento? Eu não vou perguntar aqui, quem aqui está vivendo uma crise? Não vou. Vou fazer outra pergunta. Você que está passando por uma crise, você que está em casa, você quiser escrever aí, pode escrever. Você que está passando por uma crise, pergunta que eu lhe faço. Pergunta que eu lhe faço. Essa crise que você está enfrentando, ela é uma provação ou é uma consequência? Se você quiser responder aí, você pode responder. Porque olha a pergunta que eu fiz. Quem são os causadores ou fazedores de crise? A maioria das pessoas, sabe o que elas respondem, Lorena? É o diabo. É o diabo. Mas vamos voltar lá no texto de Jó? Vamos voltar lá no texto de Jó? Agora mesmo nós volta aqui de novo. Tá? Vamos voltar lá no texto. Jó capítulo 1. Amém? Jó capítulo 1. Amém? Não sei se é o versículo 3. Que diz assim: enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu. É o 16. Versículo 16. Vou ler de novo. Estando ele ainda falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Fogo de quem? Foi diabo, não? Foi da Maria Mulambo, não? Tranca-rua, Exu Caveira. Sabe, irmãos, as pessoas estão em crise e estão colocando a culpa nessas entidades. Sabe por quê? Porque é mais fácil dizer a culpa é do diabo do que dizer assim, a culpa é minha. É muito mais fácil, irmãos. A herança que nós recebemos de Adão, a mulher que o Senhor me deu, não é eu. A Eva aprendeu na hora.
Foi a serpente. E a serpente só não colocou a culpa em alguém porque não tinha. Ela falou, foi a girafa. Pergunta que hoje está soando aqui nos nossos ouvidos é essa: quem são os causadores das crises? Para pensar. Se você fosse uma pessoa diferente, se você fosse uma pessoa mais compreensiva, se você fosse uma pessoa mais humilde, se você não fosse tão arrogante, será que você estaria passando por essa crise? O camarada está lá, estou desempregado, não consigo emprego. Hoje eu sentei com um aqui, ó. Falei para ele, você acha que com esse comportamento, com essa arrogância, o patrão vai te tolerar? Tem gente que chega e diz assim, não, patrão não fala alto comigo não. Tem gente, irmão, que arrumou um emprego, viu, irmão Disseu? Trabalhou meio-dia, patrão deu um grito com ele, 10h30, meio-dia e meia, ele não voltou mais. E está fazendo campanha na igreja, campanha das portas abertas. O que está precisando não é Deus abrir porta para você sair da crise, não. O que está precisando é você mudar de postura. É você mudar de postura. Ai, pastor, porque eu estou há tanto tempo desempregado, Deus não abre uma porta numa crise. Mas será que não é porque você está escolhendo serviço, não? Não, porque eu sou mecânico. E eu só aceito na minha área. Será que não é por causa disso, não? Quem são os causadores? Quem são os causadores? Você se assustaria se eu dissesse para você que o principal eu queria ter trazido. Sabe o que eu ia fazer hoje, irmão? Eu que não consegui. Sabe aqueles espelhinhos laranjadinhos que a gente pobre usa lá em casa? Eu tenho, até um poucos dias eu tinha um colado lá na frente. Bom demais que a gente usa. Eu ia trazer. Porque eu ia passar para os irmãos e eu ia falar assim, olha, dá uma olhada no retrato aí do pior causador de crise na sua vida. Você ia tomar um susto, que você ia ver que não era o diabo. Você ia achar que o diabo parece demais com você. Não é? Falar, deixa eu te mostrar quem é o pior causador de crise na sua vida. Aí a hora que você olhar, fala, vixe. Nós mesmos, irmão. Nós mesmos. Ah, o diabo não tem. Não tem. Tem, mas nós mesmos, irmãos, estamos em primeiro lugar nesse ranking. Depois vem o diabo. Depois vem o diabo. Aí vai descendo, aí vem os invejosos, os mentirosos, né? Os murmuradores, perseguidor, aquelas coisas erradas. Mas primeiro é a gente. Irmãos, olha para você ver. Jó, ele estava bem com ele mesmo. Entendeu, irmãos? O diabo, irmãos, ele se enganou com Jó. Ele se enganou com Jó. Porque ele achou que Jó ia fracassar. Ah, então deixa eu tirar tudo que ele tem. Foi lá, tirou tudo e não deu nada. Sabe o que o diabo fez, irmão? Voltou lá em Deus. Aí Deus falou, tá vendo? Bobão. Cabeção. Aí o diabo falou, mas também ele ainda tem saúde. Olha pra você ver. Mas antes de tudo isso,
Jó estava bem com Deus, estava bem consigo mesmo. Irmãos, e quando a gente está bem com Deus, quando a gente está bem com a gente mesmo, irmãos, a crise vem, a gente passa luta, a gente passa desânimo, a gente passa canseira, mas a gente não abandona o barco, a gente não foge, a gente não desiste do casamento, a gente não desiste da família, porque nós estamos bem com Deus. No caso de Jó, o mérito foi só dele. Foi ou não foi, pessoal? Deus deixou tudo na mão de quem? De Jó. Deus não enviou um anjo lá para pôr a mão no peito do capeta. Irmão, Jó, ele venceu. Ele resistiu. Porque ele sabia quem ele era. Jó não tinha uma crise de identidade. Jó não tinha problema de estima baixa. Jó não tinha problema de depressão. Jó não tinha, irmãos. Ele estava lá. Sofreu, chorou, gemeu. E venceu. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai vencer a crise se você não procurar primeiro as falhas que estão dentro do seu coração. Não procure fora aquilo que está dentro de você. A primeira pergunta que tem que ser feita é o seguinte: aonde eu tenho que melhorar? Está enfrentando uma crise no relacionamento com seus pais? Ao invés de olhar a falha dos seus pais, olha para as suas. Eu tenho sido um bom filho? Eu tenho sido obediente? Se eu sou filho, trabalho, eu tenho ajudado nas despesas lá em casa? Então primeiro eu vou reparar o meu altar antes de querer consertar o altar dos meus pais. Olha para dentro de você. Veja aquilo que você precisa melhorar. E aí você vai começar a achar a saída. Amém? Você vai começar a achar a saída. Porque tem muita coisa que leva uma família a entrar em crise. Raiva. Entendeu? Hostilidade, amargura. Tá certo? As pessoas revoltam o coração. Mas olha o que Deus fez com Jó, irmão. Deus restaurou a sorte de Jó. Essa crise que você está enfrentando vai te levar para outro patamar, se você decreta a palavra de Deus. Se você buscar em Jesus e ouvir a palavra, sabe, dizer: Deus, fala que eu vou obedecer, eu vou praticar. Mas é que eu sou crente há tanto tempo. Tá, vamos deixar esse lado de quanto tempo você é crente e vamos ver quanto tempo você se tornou praticante da palavra. Porque o nosso tempo de casa, na empresa, o tempo de casa conta a partir do dia que você assinou a carteira. Não é isso? No mundo espiritual não. No mundo espiritual o tempo de casa conta a partir do dia que você começou a obedecer e praticar. Pode estar na igreja há 20 anos. Se você começou a obedecer a Deus e praticar a palavra só agora, você é novo convertido. Está na hora de acordar. Eu disse algo esses dias e vou repetir. A minha função é ser despertador de Deus na sua vida. O que o despertador faz, irmão? Vocês podem me dizer ou não? O que o despertador faz, irmão? Ele nos acorda, é isso mesmo. Valério, despertador ele pode te acordar, não pode?
Mas Ele pode te tirar da cama. A palavra de Deus, ela te acorda. Mas é você que tem que sair da cama. Só que Satanás inventou um demônio chamado modo soneca. Já usou o modo soneca? É. Aí o celular desperta, vai lá e põe assim, não, mais 5 minutos. Aí você apaga o trem. Aí você vai lá, mais 5 minutos. Tem gente na igreja que está no modo soneca há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Já ouviu o despertar de Deus, mas continua no modo soneca. Não, só mais 5 minutos. Não, semana que vem eu largo de beber. É? Não, semana que vem eu vou parar de usar droga. Não, semana que vem eu vou pedir perdão para essa pessoa. Vou esperar mais um pouquinho. Efeito soneca. Quer sair da crise? Levanta. Se posiciona. Se posiciona. Amém? Se posiciona. Amém? Na próxima quarta, nós vamos falar como vencer as crises familiares. Amém? E vamos dentro desse texto discernir quando é que eu estou sendo provado e quando é que eu estou sofrendo uma consequência. Eu quero falar sobre algumas pessoas que sofreram consequências e outras que foram provadas. Jó é o nosso exemplo. O que eu quero encerrar dizendo? Se Deus virou o cativeiro de Jó e tirou ele da crise, Ele pode virar o seu também e te tirar dessa situação. Se coloca de pé, querido, no seu lugar. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Aleluia. Aleluia. Não, tem pessoa que chega no estágio tão grande de crise que ela fica biruta. Sabe? Sofre mesmo, irmão. Oh, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Que o Senhor te abençoe e Sim. faça brilhar Sim, Senhor. seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Aleluia. Sim. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Eita. Amém. 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 É, Deus. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a Glória a paz. Deus. Amém.
meus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o Senhor abençoe a sua família. Se derrame até mim. Que o Senhor abençoe os filhos dos seus filhos, tua família, tua casa. Que o Senhor restaure a paz do seu casamento, a restituição, o respeito. Que essa crise emocional, essa crise conjugal, que ela venha cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até mil glória. Tua família seja abençoada. Você pode ter uma vida abençoada. Você pode ter um casamento abençoado. Em nome de Jesus. Do teu lado, em ti. Aleluia. É por ti, é de noite, é de dia. Sim. Tua entrada, sim. E saída, em teu riso. Aleluia. Teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Quero orar por vocês, por nós, pela nossa família. Isso foi só uma introdução hoje, irmãos. Nós vamos estar abordando alguns assuntos dentro de família que serão muito difíceis. Sabe? Vai ser muito difícil, porque a dor, ela aumenta quando a gente reconhece que nós provocamos ela. Eu disse esses dias atrás que em todas as situações de crise, existe o que é vítima e existe o que é vitimista. Então, quando você está passando por uma provação, você é uma vítima. Agora, quando você está enfrentando uma consequência, aí você é um vitimista. E aí ainda diz assim, mas eu tenho orado, as coisas não mudam, mas está orando do jeito certo. Porque quando nós somos o provocador do problema, a nossa oração tem que ser assim: Senhor, me muda, Senhor, me quebra, Senhor, me refaz, Senhor, me faz de novo, Senhor, muda minha forma de agir, muda minha forma de pensar, Senhor, muda meu coração. A gente não quer orar assim, a gente quer assim: Senhor, muda ela, Senhor, muda ele, Senhor, faz isso na vida dele, transforma ele, faz na... Irmãos, está errado. Eu preciso ser a mudança que eu desejo. Esses últimos dias, irmãos, Deus tem me levado a um tempo de oração. Sabe? Um tempo de mergulho, um tempo de estar com Deus, assim, de estar na presença dEle, de falar com Ele, de derramar meu coração diante dEle. Irmãos, Ele vai nos fortalecendo através da oração. E aí você vai passando pela crise, irmão, você nem percebe. Quem está de fora está preocupado com você. Quem está de fora está assim: não vai aguentar não. Quem está de fora está dizendo assim: vai entregar os pontos. E você está lá, suave, andando na fornalha, com o quarto homem. E quem está lá fora está assim: será que já torrou? Será que já morreu? E você está lá: pois é, Jeová, estamos aqui, né? E o Senhor dizendo: calma, filho, calma. Irmãos, eu quero muito que a sua família seja abençoada. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça.
Sabe? Não é tempo mais de viver com bobagens. É tempo de amadurecimento. Amadurece. Antigamente eles falavam assim, cresce e aparece. Hoje eu digo, amadurece para aparecer. Amadurece. Sua forma de agir, sua forma de falar. Amadurece. Amém. Blinda seu coração, se guarde. Você não é outdoor para ficar se mostrando. Fica no lugar secreto. Porque quem tiver que te achar, vai te achar lá. Aí, irmãos. Viva no lugar secreto, porque quem te achar também gosta do secreto. E lá no secreto vocês se encontram. Para. É que eu preciso de alguém para ser feliz. Precisa mesmo. Precisa de Jesus. Só dele. Senhor, eu oro nessa noite. Nós damos início aqui, Senhor. Nós damos início aqui, meu Pai, a essa série de mensagens sobre crise na família. Hoje nós vimos aqui em Jó tudo que ele passou, as áreas que ele foi atacado, mas ele permaneceu confiado no Senhor. Ó Deus, e nós vimos que a crise serviu também, Senhor, para mudar o nível de Jó, porque no final ele diz, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam a tua face. Senhor, que essa crise, que essa família está passando, que essa luta, Senhor, que essa família está passando, ela sirva, Senhor, como oportunidade, para que esta mulher, este homem, venha te conhecer face a face. Venha conhecer o teu rosto. Meu Deus. Em nome de Jesus. Toca agora, Senhor, no coração desse marido, dessa esposa. Começa a tocar, Deus. Começa a tocar. Ó Deus, começa a revelar, Senhor. Ó Deus, neutraliza agora a influência da alma no coração dessa mulher. Que essa alma fique calada agora. E que o Senhor possa falar ao coração agora. Porque a nossa alma, Senhor, ela é orgulhosa. A nossa alma, Senhor, ela é soberba. A nossa alma, Senhor, ela é dona da verdade. Mas agora nós não queremos ouvir a nossa alma. Nós queremos ouvir o teu Espírito. Fala, Espírito Santo. Fala e nós faremos. Mostra o caminho e nós andaremos nele, Senhor. Dá ousadia, Senhor. Dá ousadia para essa mulher contrariar a sua alma. Dá ousadia para esse homem contrariar a sua alma. Dá ousadia para esse jovem contrariar a sua alma. E ouvir o Espírito Santo. Porque todas as vezes que ouvimos o Espírito do Senhor, nós contrariamos a nossa alma. Porque a nossa alma quer aparecer. A nossa alma quer ter razão. Mas o nosso espírito quer ser feliz. Nós abrimos mão da razão pela felicidade nessa noite, na tua presença. Que nós possamos entrar nesse caminho de intercessão, de oração. E que nós possamos fazer a diferença. Para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro nessa noite. Eu abençoo este povo. Eu abençoo, Senhor, cada família. E quero profetizar que esta crise que eles estão enfrentando não vai ser para destruição e nem para morte, mas vai ser para crescimento e vitória na vida dos teus filhos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos?